Imagina jogar uma esponja perfeitamente limpa direto numa poça de lama no meio da rua. E aí logo depois ficar furioso com a esponja porque ela tá toda suja. Olha, soa como um absurdo completo, né? Exato, mas essa é exatamente a provocação central da nossa imersão de hoje. E o cenário que serve de pano de fundo para essa discussão não poderia ser mais caótico. A gente está falando dessas manchetes que dominam as nossas telas todo dia. Sim, é aquele nível de estresse constante. De um lado, a gente tem o YouTube simplesmente fervilhando com vídeos em letras garrafais, títulos gritando sobre a fúria de líderes religiosos na Marcha para Jesus, ou escândalos envolvendo investigações de fundos bilionários nas Bahamas ligados a Avorcaro. Nossa, sim, e os bastidores de áudios vazados que derrubam políticos tipo Flávio Bolsonaro nas pesquisas é literalmente o puro suco da polarização e do escândalo contínuo, sabe? E o barulho é ensurdecedor. É um ecossistema construído para manter a indignação sempre ali no limite máximo. O pânico e a raiva viraram a moeda de troca diária. Ninguém tem tempo para pensar, é só reagir. Pois é, mas é bem aí que a nossa pilha de fontes de hoje dá uma guinada espetacular. Porque, no meio de todo esse ruído, a gente teve acesso a um material super inusitado. São áudios que reagem a esse exato clima político atual, mas não com mais gritaria partidária. Não mesmo. Eles trazem uma análise filosófica de uma densidade, assim, impressionante. O material pega esse momento político de pura lama e tenta dissecá-lo usando conceitos de metafísica, de física quântica e até debatendo a própria natureza do mal. É um contraste chocante. A discussão sai na mesma hora das fofocas sobre jatinhos privados, esquemas de propina e mergulha direto em Hegel. Sem Hegel e na pureza da vibração das partículas, no princípio do yin e yang, é uma tentativa real de entender o mecanismo por trás de todo esse colapso, não apenas ficar apontando o dedo para os culpados. Com certeza. E essa é a nossa missão hoje. Explorar como esse pensamento conecta a corrupção sistêmica e essa idolatria política com a própria arquitetura da consciência humana. Mas olha, antes da gente avançar, a gente precisa estabelecer uma regra de ouro aqui na nossa análise. É importantíssimo avisar isso para quem nos escuta. Exatamente. O material que a gente vai dissecar hoje contém críticas ferrenhas. Eles usam termos extremamente severos para descrever líderes políticos, o bolsonarismo e grandes figuras religiosas. E para quem está acompanhando a gente, fica o aviso claro de que o objetivo aqui não é, de forma alguma, tomar partido. Perfeito. Nós não estamos endossando essas visões, seja pendendo para a esquerda ou para a direita. Não mesmo. O nosso foco é relatar e compreender as ideias apresentadas nesse material como um estudo de caso fascinante sobre o comportamento humano em tempos de crise. É pura observação. É tipo usar o pensamento dessa fonte como uma lente. A gente pode olhar através dela para enxergar detalhes que passariam despercebidos a olho nu, sabe? Mas sem necessariamente colar essa lente nos nossos próprios rostos em definitivo. É um exercício de lógica. Certo. Vamos desembolar tudo isso. Começando pela base da coisa toda. Com tantas manchetes sobre fundos nas Bahamas e desvios milionários, a pergunta óbvia que fica é: de onde nasce toda essa corrupção? E o argumento central desses áudios destrói aquela ideia romântica dos contos de fada. A tese é de que ninguém, em absoluto, nasce inerentemente honesto ou desonesto. A fonte rejeita completamente a noção de um DNA moral. Não tem essa de nascer bom ou mal, né? Tanto é que o certo e o errado absolutos não existem desde o nascimento. O que define a moralidade de alguém é o acúmulo contínuo do que o autor chama de memórias existenciais. Memórias existenciais. Isso. Pensa na formação de um indivíduo como um rio. Se essa pessoa tem o privilégio de crescer mergulhada em águas limpas, tipo num ambiente que fornece educação, segurança, afeto, ela inevitavelmente absorve valores de dignidade e nobreza. E a fonte até brinca com isso. O áudio diz que essa pessoa criada nessas águas cristalinas pode acabar se tornando um intelectual marxista, um economista keynesiano ou um conservador. Os rótulos não importam. O rótulo político perde importância frente ao fato de que o ambiente simplesmente permitiu que um senso de nobreza florescesse, sabe? Mas aí vem o problema. O problema começa quando a maré vira.
quando o cenário de repente se transforma e as águas ficam turvas. A vida passa a exigir sacrifícios muito pesados. Fica difícil respirar. Totalmente. A resistência moral dessa pessoa é testada até o limite. E a quebra dessa resistência raramente acontece por pura maldade. Geralmente é por pura exaustão. A exaustão do dia a dia, né? A pressão de pagar as contas. Sim, a lógica apresentada é que o cinismo e a corrupção começam a ser justificados pela urgência dos chamados boletos. A pessoa distorce a própria bússola moral para sobreviver ao ambiente que se tornou totalmente hostil. O que nos leva de volta àquela imagem da esponja que eu mencionei logo no início. A moralidade, sobre essa ótica, é só a capacidade de absorção. Uma esponja não tem ética. Ela não tem bússola. Nenhuma. Se cair numa bacia de água pura, fica limpinha. Se rola na poça de lama, vira um bloco de sujeira. O que me faz levantar uma questão imediata aqui. Se a natureza humana funciona como uma esponja, por que a sociedade continua votando e idolatrando líderes que claramente estão, encharcados de lama? Olha, o que é fascinante aqui é que a resposta do autor para isso é amarga, mas muito reveladora. A análise dele aponta que grande parte da população vive hoje imersa num autêntico inferno diário, Nossa, sim. lidando com a escassez, a violência, a falta de perspectiva. São águas extremamente turvas. E aí, no desespero populista para encontrar uma saída rápida, a sociedade passa a abraçar figuras que representam a pura canálise. É uma loucura. Acreditando na promessa de que alguém implacável e cruel vai ser capaz de resolver os problemas de todo mundo. Exatamente. A ilusão coletiva é achar que quem prosperou explorando a lama vai, por algum milagre, purificar o oceano para todos os outros. Mas, peraí, se somos todos apenas esponjas reagindo à água ao nosso redor, o que acontece com a individualidade da pessoa? E é aí que essa reflexão conduz a fonte a uma metáfora bem poética e complexa sobre a formação da consciência. Sim, a metáfora do oceano. Ele para de falar de lama e descreve a existência como um oceano sem fim. A ideia de que o universo é vasto e homogêneo, a substância fundamental de tudo é exatamente a mesma. Água. Água e a consciência individual, aquilo que a gente chama de eu, seria apenas um redemoinho se formando nessa água. Dependendo da força e das circunstâncias, esses redemoinhos vibram em velocidades e tamanhos muito diferentes. Sabe onde isso me pega? A grande armadilha da existência, segundo o áudio, é que ao girar de forma tão concentrada, esse redemoinho adquire a ilusão de que é uma entidade separada do oceano. Ele esquece que é feito de água. Esquece completamente. Ele não apenas acha que é independente, como passa a gastar uma energia colossal tentando se isolar do resto do mar. A fonte relata que alguns desses redemoinhos entram num frenesi absoluto, sugando dinheiro, poder, tentando se tornarem maiores que os outros. E o resultado dessa aceleração toda é um vazio existencial quase cômico. Os exemplos usados no áudio ilustram perfeitamente como essa futilidade funciona. E quais são esses exemplos? O indivíduo acumula tanto poder que compra um jatinho particular, só para descobrir que o jet lag e o deslocamento temporal continuam tornando a viagem miserável. Ele não escapa da biologia. Ou constrói uma mansão enorme. Mas o corpo humano só permite ocupar um cômodo por vez. Então os outros 199 quartos viram o que o áudio chama de mausoléus assombrados. Ou o cara passa a colecionar meia centena de carros que mal consegue dirigir. O autor classifica tudo isso como uma doença da alma, a obsessão desesperada pelo infinito. E olha, aqui é que fica realmente interessante, porque para tentar quebrar essa obsessão pelo acúmulo, a fonte recorre à matemática. Essa parte é brilhante. É surreal. Ele tenta provar o quão inútil é a ganância desmedida, dissecando o próprio símbolo do infinito. A desconstrução do símbolo é fascinante mesmo. O áudio argumenta que o grande salto da existência é sair do zero para o um. Sair do nada absoluto para a individualidade. Tá, faz sentido. O erro ocorre quando esse um tenta multiplicar a sua essência pelo infinito, buscando um acúmulo sem fim na esperança de transcender a condição humana. Mas o que é o símbolo matemático do infinito visualmente falando? É um 8 deitado. Um 8 deitado. E na leitura do autor são literalmente 2 zeros.
dois vazios oscilando de um lado para o outro em velocidade máxima. Multiplicar a sua vida por essa oscilação ininterrupta de nada não cria uma existência maior. Só gera ilusão de movimento. Exato, enquanto a pessoa permanece completamente oca por dentro. É uma abstração que esmaga o ego de quem busca acumular tudo, sabe? Isso me faz pensar numa imagem. É como se fosse alguém tentando encher um copo furado, mergulhando ele repetidas vezes no oceano inteiro. Nossa, ótima analogia. O volume do copo não muda. Ele não cresce. E a água vaza pelos mesmos furos de sempre. A pessoa só gasta uma energia monumental para manter a fantasia de que agora possui parte do oceano, mas no fundo continua abraçada ao zero. E não sobra nada. Pois é. Agora, se esses líderes obcecados por esse infinito falso são tão vazios assim, como eles conseguem manipular tanta gente? Como a sociedade cai nisso? A fonte usa uma analogia brutal sobre um incêndio para explicar esse fenômeno. O áudio descreve perfeitamente a dinâmica do pânico social. Ele pede para a gente imaginar um cinema ou uma boate completamente lotada quando o fogo começa. Uma situação aterrorizante. Sim. O perigo real está nas chamas, claro. Mas o que frequentemente causa o maior número de mortes não é o fogo inicial, é o caos absoluto. É o pânico cego que faz com que centenas de pessoas corram na direção errada, pisoteando umas às outras. E por quê? Porque ninguém parou para procurar as saídas de emergência. Exatamente. Ninguém procurou as placas luminosas. O argumento sustenta que os líderes obcecados pelo acúmulo infinito sobrevivem mantendo a sociedade nesse exato estado de pânico perpétuo. A polarização funciona como um grito de fogo constante. O caos não deixa a poeira baixar. Não deixa. O caos impede que a população analise o ambiente com calma e esses líderes se alimentam desse desespero coletivo, se apresentando como grandes salvadores enquanto, na verdade, trancam as portas. E essa manipulação nos obriga a olhar para um outro aspecto muito crítico de tudo isso. A justificativa que a própria sociedade cria para defender essas figuras. É impressionante como a gente passa das abstrações matemáticas, lá dos 2 zeros, para as brigas de família no grupo de WhatsApp. E como a fonte explica isso? A fonte busca explicações no princípio oriental do Yin e Yang, na ideia de que a contradição é a base física e biológica de estarmos vivos. A análise desce até as engrenagens da biologia e da termodinâmica, né? A premissa é até bem simples. Não existe conceito de quente sem a referência do frio. Perfeito. E vai além. Para que um organismo vivo exista e cresça, ele precisa obrigatoriamente se separar do seu ecossistema imediato e consumir energia. A fonte ressalta que até mesmo a dieta mais pacífica baseada em vegetais exige o consumo e o encerramento do ciclo vital daquela planta. Viver custa a vida de outra coisa. A vida, na sua essência material, exige fricção, exige consumo, exige contradição. Portanto, a crença de que é possível encontrar um bloco puramente monolítico de um bem absoluto, sem nenhuma falha ou oposição, é uma ilusão que ignora a realidade física. Até aí, a lógica faz bastante sentido. O problema, segundo o material que a gente está analisando, é como essa constatação filosófica foi, de certa forma, sequestrada pelo debate público atual e transformada no que o autor batizou de a falácia do corrupto de estimação. Essa parte é dura. É o raciocínio torto de quem diz tipo, como nada no universo é perfeito e todo mundo rouba mesmo, eu vou defender com unhas e dentes esse líder corrupto aqui, ou esse bolsonarista específico, porque ele promete proteger os meus valores morais. É o momento em que a aceitação da imperfeição natural das coisas se transforma em condescendência com o mal absoluto. O autor do áudio concorda plenamente que a vida adulta é frequentemente um exercício pragmático de escolher o menos ruim, sabe? De entender que buscar uma perfeição utópica muitas vezes impede que a gente alcance algo genuinamente bom. O ótimo é inimigo do bom. Isso. Porém, há um limite crítico aí. O alerta feito é que conviver intimamente e justificar a canalice total e irrestrita destrói a própria alma da sociedade. E as instituições religiosas são colocadas bem no centro dessa crítica pesada. Figuras como Malafaia, né? Sim, figuras como ele e a estrutura de certas igrejas são apontadas como os grandes exemplos dessa ruína.
Segundo a fonte, espaços que deveriam promover a conexão com a metafísica e a harmonia familiar passaram a idolatrar o consumismo selvagem, incentivando o ódio ao próximo sob o disfarce de guerra espiritual. A contradição atinge o ápice quando essas instituições que dizem pregar a defesa da família adotam práticas que, na visão do autor do áudio, as esfacelam completamente. Mas, olha, aqui eu preciso assumir o papel de cético e tentar tensionar essa linha de pensamento. Manda. Se a gente acabou de estabelecer, usando a própria física e o yin e yang, que a oposição é um requisito existencial, que a gente precisa da fricção constante entre o quente e o frio para a vida acontecer, então essa guerra política violenta, essa polarização extrema que estamos vivendo, não seria apenas o fluxo natural das coisas, a natureza humana seguindo seu curso? Se conectarmos isso a uma imagem maior, a analogia do treinamento esportivo que o material usa desconstrói perfeitamente esse teu ceticismo. Pense em 2 atletas de elite ou num batalhão de soldados em treinamento. Certo. Há uma posição real ali, né? Existe combate, desgaste, suor, um atrito constante. Mas a diferença crucial repousa no objetivo final de tudo isso. A oposição só tem valor se for desenhada para criar uma harmonia superior no futuro. Ah, entendi. Atletas competem internamente para elevar o nível coletivo da equipe e defender uma fronteira comum diante de adversários externos. A oposição saudável é um instrumento de aperfeiçoamento mútuo. O problema atual, o diagnóstico que o áudio faz, é que perdemos totalmente esse referencial coletivo. A oposição deixou de ser um treino rigoroso para se transformar num desejo patológico de aniquilar o outro lado a qualquer custo. Tipo um extermínio. Exato, o propósito do embate sumiu. Quando a sociedade passa a idolatrar pautas cegas, interesses externos que destroem o próprio tecido nacional, a oposição deixa de refinar o caráter coletivo e passa a operar como um câncer, consumindo a harmonia social de dentro para fora. E essa erosão severa do tecido social nos leva direto para a consequência mais palpável dessa crise de harmonia, que é o colapso das instituições. E o material não poupa palavras para analisar estruturas gigantescas. As Forças Armadas, por exemplo. A crítica às Forças Armadas é muito contundente. É de uma vergonha profunda por parte do autor. A crítica é que uma instituição cuja essência constitucional e existencial seria atuar como o escudo final na defesa da pátria e das riquezas nacionais, teria se reduzido à condição de marionetes. Palavras duras. Marionetes dispostas a sacrificar os próprios compatriotas e a soberania do país para bajular interesses estrangeiros e pautas políticas rasas, ignorando por completo o tal treinamento de harmonia que as criou. E o peso dessa crítica institucional serve de ponte para um mergulho ainda mais denso, agora na filosofia da história. A fonte evoca a dialética daquele filósofo, o Hegel. Hegel. Tese, antítese e síntese. Isso. Ele usa Hegel para demonstrar como dinâmicas que parecem seguir em direção ao progresso podem sofrer desvios muito cruéis se não houver um compasso moral firme. Na estrutura de Hegel, a evolução avança pelo choque. Apresenta-se uma tese original, surge uma antítese contrária a ela e do atrito nasce a síntese. Uma solução que deveria ser mais elevada. E o exemplo que o áudio escolhe para ilustrar como essa dialética pode dar tragicamente errado é chocante. O caso da indústria frigorífica americana. Aquela história envolvendo uma veterinária famosa que tentou redesenhar os abatedores de gado. A doutora Temple Grandin. A intenção original dela carregava um profundo desejo de harmonia. Ela queria criar um método de abate que fosse mais humano e ético. Com menos dor. Sim, redesenhando os currais com curvas suaves, tirando elementos visuais que causassem pânico, minimizando a dor do animal nos seus últimos momentos. E a antítese era a pura lógica de lucro implacável da indústria que via o animal só como mercadoria. E o que deveria ter saído daí na síntese? Deveria ter sido uma evolução moral, sabe? Talvez até um questionamento da própria escala industrial de todo aquele sofrimento. Mas a síntese que ocorreu na vida real foi quase perversa. A indústria percebeu que o animal abatido num estado de calma, sem os picos de adrenalina gerados pelo terror, produzia uma carne muito mais macia, sem tensões e muito mais saborosa. Absurdo, né? Eles absorveram a ideia do abate humanitário não por compaixão nenhuma, mas porque o produto final ficava melhor.
E a ausência de pânico no gado permitia acelerar assustadoramente a velocidade e a escala da matança. A intenção de harmonia foi engolida e totalmente distorcida por aquela busca obsessiva pelo infinito matemático que a gente falou. Virou só um lubrificante para uma engrenagem de morte ainda maior. Essa ilustração mostra como o sistema é hábil em sequestrar até as melhores intenções, caso a vibração geral da sociedade já esteja corrompida na base. E a menção à palavra vibração aí não é casual, né? O autor fecha todo o seu raciocínio ancorando isso nas bizarrices da mecânica quântica, falando especificamente no colapso da função de onda. Sim, é um momento em que a física moderna encontra filosofia pura no áudio. Para quem não está muito familiarizado com o termo, a física quântica nos diz que num nível subatômico, antes de uma partícula ser medida ou olhada por alguém, ela não existe como um pontinho sólido num lugar específico. Ela é meio fantasmagórica. E isso, ela existe só como uma nuvem de probabilidades, podendo estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tudo é vibração. É somente o ato do observador focar a sua atenção nela que a obriga a colapsar e assumir uma forma sólida e definitiva na nossa realidade material. E o salto intelectual que o áudio dá aí é formidável. Ele diz que se a própria base material do universo só assume uma forma sólida, dependendo de como e de quem está observando, a natureza da nossa consciência coletiva opera de forma idêntica. Tudo ao nosso redor reage à qualidade da nossa atenção. E essa qualidade é descrita como uma escala de vibração. A fonte recorre à música para explicar as diferentes texturas dessa vibração na consciência. Como o punk rock e o funk. Isso, gêneros musicais com batidas cruas, repetitivas e mais intensas cumprem uma função e possuem um valor inegável dentro de certos momentos da jornada humana. É pura catarse. Mas tentar apreciar a magnitude e a complexidade contrapontística de uma sinfonia inteira de Beethoven requer um equipamento sensorial totalmente diferente. Requer quietude mental. E a política moderna nos arrastou de volta por nível da catarse pura. Aquelas manchetes carregadas de fúria, as notícias do YouTube que a gente falou no começo, são o equivalente a viver trancado num show de punk rock caótico que já dura anos e que nunca acaba. Onde as pessoas se agridem e gritam os mesmos refrões raivosos sem parar. A sociedade atrofiou completamente os músculos necessários para escutar a sutileza de um violino ou para compreender como dezenas de instrumentos distintos podem se harmonizar numa orquestra. O barulho alto vicia porque é muito mais fácil de consumir. Isso levanta uma questão importantíssima que delineia a lição mais profunda presente nesses áudios todos. A tese de que o propósito da nossa breve existência, enquanto pequenos redemoinhos girando no oceano, não é consumir a energia dos outros até nos tornarmos gigantes destrutivos. Não é se tornar o maior redemoinho. O propósito é aumentar a nossa própria complexidade vibracional. É afinar a nossa capacidade de entender o oceano inteiro, buscando compreender as notas mais sutis da sinfonia, sabe? De forma que quando a gente finalmente perder a força e se dissolver de volta na vastidão da água, a gente tenha contribuído com um padrão de harmonia para o todo, e não com mais caos. Olha, é monumental a distância que a gente cobriu nessa imersão. Nós partimos de um cenário completamente grotesco de vídeos furiosos no YouTube sobre escândalos eleitorais e investigações. E, puxando o fio condutor desse material, acabamos atravessando discussões sobre dialética histórica, o vazio de multiplicar infinitamente o zero das nossas ambições, até aterrissarmos no tecido da física quântica e nessa necessidade vital de não usarmos o tal do corrupto de estimação como desculpa para as coisas. É uma masterclass inesperada, né? A prova clara de que o que difere a mera reação furiosa da compreensão real da vida não é o fato em si que está sendo analisado, mas a profundidade das ferramentas que a gente usa para cavar por baixo dele. A narrativa para de ser sobre o político A, o líder religioso B, e passa a ser sobre o ecossistema que a gente está criando para que eles existam. Perfeito. E ancorado nessa ideia de ecossistema e responsabilidade, pensando na física quântica, onde a realidade colapsa em matéria sólida, dependendo estritamente do observador, fica um pensamento provocativo final para quem acompanha a gente. Se a partícula se materializa através da nossa atenção, será que as horas incontáveis do nosso dia gastadas focando exclusivamente no pânico e no ódio político não são exatamente a força invisível que mantém as águas do nosso oceano tão violentas e turvas?
Fica o convite para cada um ponderar onde escolhe colocar o foco do seu próprio redemoinho hoje.